Oi, pessoal. Eu vim aqui pra gente iniciar a aula de hoje, né? E aí eu resolvi fazer gravado pra o vídeo que subir pro YouTube não ficar tão grande assim e não demandar um tempo maior de vocês assistindo esse vídeo depois, tá? Com as dúvidas dos colegas e tudo. Então, na última aula, pessoal, eu iniciei a unidade 3, tá? Com a turma. E aí, para quem teve curiosidade de pesquisar, de olhar e dar uma lida no livro de vocês e responder, né, a pré-aula, porque vocês sabem que vocês têm que responder essa pré-aula, vocês viram lá que o conteúdo da unidade 3 ele trabalha a mecânica dos fluidos, tá bom? E aí eu falei para os colegas de vocês que, na verdade, o que a gente vê aqui em física de mecânica dos fluidos é mais uma introdução à mecânica dos fluidos de fato, que o conteúdo é bem mais amplo, bem mais extenso que isso, mas que é muito importante a gente estar estudando esse conteúdo aqui, para que quando vocês peguem fenômenos de transporte, que é outra disciplina que trabalha só mecânica dos fluidos, vocês tenham um entendimento bem melhor dessa disciplina, tá bom? Então vamos lá. E aí na aula de hoje, né, dentro da, gente, vocês sabem que, que as unidades de vocês são separadas em sessões. Na última aula que eu trabalhei dentro da unidade 3 foi apenas a sessão 1, tá? E essa sessão ela vem falando de pressão em fluidos. O que a gente entende, né, por mecânica? Por que é importante estudar mecânica dos fluidos aqui? Quando a gente fala de mecânica, vocês viram lá em física mecânica que mecânica é o estudo dos movimentos dos corpos, né? Como a gente está estudando aqui mecânica dos fluidos, então a gente vai estar estudando o movimento desses fluidos, né? Estudando o comportamento desse movimento desses fluidos aí, tá? E aí, professora, o que eu posso entender por fluido? Geralmente a gente remete muito fluido a uma substância que está no estado líquido, tá? Mas na verdade, fluido, pessoal, eu posso considerar fluido toda aquela substância que não tem forma própria, tá? Então ela vai assumir o formato do recipiente que ela ocupa. Fluido é algo que consegue ser escoado, tá? Então conseguiu ser escoado, não tem forma própria, ocupa o formato do recipiente que ocupa, eu considero um fluido. Então sendo assim, não só os líquidos são fluidos, tá? O ar, ele é um fluido. Então gases são fluidos, tá bom? Então, quando a gente pega a água, né, e coloca lá dentro de um recipiente, você vê que a água ela tem um formato, né, ela assume ali o formato do recipiente que você colocou, do recipiente do copo, tá? E aí, quando ela ocupa aquele espaço todo daquele recipiente, a gente diz que ela ocupou, né, todo o espaço interno do recipiente, nada mais, o que ela ocupou ali nada mais é do que o volume, né, daquele recipiente, tá? E aqui para a gente trabalhar a mecânica dos fluidos é muito importante que vocês tenham entendido, tenham em mente, né, bem compreendido a definição de alguns critérios, tá? De algumas variáveis. E uma delas é o volume, tá? Volume, pessoal, é a quantidade de espaço ocupada por um corpo. Então, a água, quando ela ocupa ali o espaço do copo, né, quando você adiciona a água ao copo, aquele espaço que ela está ocupando é o que a gente vai chamar de volume, tá? E lembrando que a unidade de volume no SI é metro cúbico, tá? Então, esteve diferente de metro cúbico, ela pode aparecer em centímetro cúbico, a gente vai ver que ela aparece em outras unidades, mas no SI, para a unidade estar no SI, vocês precisam transformar sempre em metro cúbico, tá bom? Então, vamos lá. Essas unidades que eu falei, que o volume sempre apresenta, tá? A gente conhece muito em litro, né? A gente conhece muito o volume dado em litro. Então, quando você vai no supermercado comprar, por exemplo, um refrigerante, a gente não compra esse refrigerante em metro cúbico, a gente compra ele em litro, tá? Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque vocês precisam entender, né, e dar uma revisada e uma lembrada em como é feita essa transformação aí de litro para metro cúbico, de outras unidades para metro cúbico, tá? Então, quando eu compro esse refrigerante de 1 litro, se eu quiser saber o quanto que eu comprei de refrigerante metro cúbico, como que eu faço esse cálculo, né? Então, assim, a gente sabe que 1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1000 litros, tá? Então, com essa relação, eu consigo estar transformando aí a unidade que eu quero em metros cúbicos. Então, se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 litro equivale a quanto em metro cúbico, né? Então, é isso que vocês precisam saber. Então, a gente fazendo essa relação, a gente faz uma regra de 3 simples aqui, tá? Então, eu tenho que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros
tá? Eu quero saber 1 litro equivale a quanto em metro cúbico. Então, a gente faz meio por extremos, né? Multiplica aqui cruzado. E eu vou encontrar, né, x vezes 1000, que é igual a 1 vezes 1. Então, o 1000 passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui x é igual a 1 dividido por 1000. A gente encontra esse valor de 1 litro, aí é igual a 1 vezes 10 a menos 3, tá? Metros cúbicos. Tudo bem? Então, esse valor é equivalente aí ao valor de 1 litro, tá? Para quem tem dúvida, que foi uma dúvida que surgiu muito na aula, né? Professora, por que 10 a menos 3 não consegui entender? Lembrando que 1 está dividindo 1000, tá? 1000 é igual a 10 a 3, só que ele está embaixo, está dividindo. Quando eu subo ele, tiro ali de denominador e boto ele em cima, né, como um numerador, ele sobe multiplicando o expoente inverso. Então, no caso, fica 1 vezes 10 a menos 3, tá? Ou simplesmente vocês podem lá dividir o 1 por 1000 e a gente coloca lá em notação científica de base 10 e vai dar isso aí também, tá bom? Agora, esse volume, pessoal, principalmente nas questões, ele é bem encontrado em centímetro cúbico. Como que eu faço isso para transformar? E aí eu trouxe uma tabelinha que eu mostrei a vocês em física mecânica ainda, né? No primeiro dia de aula, geralmente eu mostro ela e faço essa relação para que vocês tenham esse cuidado na hora de transformar unidades. E é uma tabelinha bem conhecida, porque a gente aprendeu ela lá no ensino fundamental, não foi nem no ensino médio, tá? Então, os professores de matemática nos trazem ela para que a gente consiga estar fazendo essas transformações. Que é aquela tabelinha, né, de quilômetro para metro, tá? E lá eu mostrei a vocês que ela vem, né, a gente tem de quilômetro até milímetro. E eu falei, olha, da esquerda para a direita a gente multiplica, né? Então, cada casa que eu multiplicar lá, quando eu quero simplesmente transformar de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Só que aqui a gente está falando de uma unidade que ela está elevada ao cubo, tá? Então, o valor também ele vai ser elevado ao cubo. Eu quero transformar quilômetro cúbico até hectômetro cúbico. Como que eu faço isso? Ao invés de cada casa eu andar só 10, né? Então, no caso, eu multiplicar esse valor só por 10, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a 3 também. Como eu sei que 10 elevado a 3 é 1000, então cada casa eu multiplico por 1000, tá? O inverso eu vou dividir. Então, essa é a relaçãozinha, essa tabelinha que vocês, lembrando aí, vocês conseguem estar fazendo essa relaçãozinha e transformando a unidade para metro cúbico, tá? Como aqui ela está apresentada em centímetro cúbico, eu levando ela para metro cúbico com essa tabela, vocês conseguem estar fazendo isso aí, tá bom? Vamos lá. Só para fazer eu passei esse exercíciozinho como treino para o pessoal estar fazendo esse cálculozinho de transformação de unidade, tá? Então, ele fala o seguinte: o volume ocupado por um fluido em um recipiente é de 1000 centímetros cúbicos. Qual o valor do volume em metros cúbicos e em litros? Então, veja que ele está em centímetros cúbicos, mas ele quer saber quanto que isso vale em metro cúbico e vale em litros também, tá? Então, como é que eu faço isso? Ó, a gente sabe, né, que tem essa tabelinha aqui. Então, se eu quero ir de centímetro cúbico, veja só, a gente está aqui, ó. Só que eu quero voltar para metro. Eu não estou em metro e quero ir para centímetro. Eu estou em centímetro cúbico e quero ir para metro cúbico, tá? Então, a gente vê centímetro cúbico, eu venho, ando aqui, divido por 1000, andei mais uma vez, divido por mais 1000. Então, eu tenho que dividir por 10 elevado a 6, né? Porque aqui eu tenho 1000, né? E cada casa eu ando 1000. Então, aqui eu andei 10 a 3, daqui eu andei mais 10 a 3. Então, 10 a 6, tá? Então, o valor que estiver aqui, no caso, os 1000 centímetros cúbicos que tá aqui, vai ter que ser dividido por 10 elevado a 6, tá? Então, vamos lá. 1 metro cúbico equivale a 10 a 6 centímetros cúbicos, né? Não é isso que a gente tem aqui? Então, eu tenho que 100 centímetros cúbicos equivale a um valor que eu quero encontrar em metro cúbico. Então, eu multiplico aqui, né? Meios extremos, tá? Então, eu tenho que o valor que eu quero, né? X vezes 10 a 6 é igual a 1000 vezes 1 é 1000. O x vezes elevado a 10 a 6, o 10 a 6 passa para o outro lado dividindo, né? Tá aqui multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 1000 dividido por 10 a 6, tá? Como 1000 a gente sabe que equivale a 10 elevado a 3, dividido por 10 a 6, eu tenho aqui que
esse valor é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, 100 centímetros cúbicos equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá bom? Ah, professora, mas agora eu preciso transformar para litro, né? Isso. Então, vamos lá, ó. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? Só que a gente tem aqui quanto de metro cúbico? 10 elevado a menos 3. Então, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos equivale a x em litros, é o que eu quero saber. Multiplica meio por extremos, né? Eu tenho que x vezes 1 é igual a x, e aí vou multiplicar 1000 por 1000 vezes 10 a menos 3, tá? 1000 vezes 10 a menos 3, a gente tem que 1000 é igual a 10 a 3, vezes 10 a menos 3, né? Multiplicação de potência de mesma base. Então, eu tenho aqui, repete a base, né? E soma os expoentes, tá? Só que aí, quando eu faço 3 mais menos 3, mais com menos, a gente sabe que é menos. Então, 3 menos 3 dá 0. 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o valor que eu encontro aqui é de 1 litro. Então, a gente viu que 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, que equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá bom? Então, vamos lá. Depois de falar de volume, né, e falar aí de mudança, né, de unidade, né, transformação de unidade, que é bem importante vocês lembrarem, né, por isso que eu falei novamente, né, sobre essa transformação de unidade, como eu falo lá em física mecânica, porque aqui vocês não estão fazendo isso o tempo inteiro, tá? Então, é por isso que eu precisei relembrar isso com vocês, tá? Aí agora a gente vai falar de massa específica ou densidade, tá? O que é a massa específica ou densidade? Massa específica ou densidade, pessoal, é a quantidade de matéria que cabe ali dentro de um determinado volume, tá? É o quanto dessa matéria, a depender de cada substância, vai caber dentro de um volume. Lembrando que se você pega, por exemplo, uma garrafa de água e coloca água dentro dela, né? Pega uma garrafa vazia e coloca água dentro dela, você pesa a massa daquela garrafa. Depois você tira o líquido, né? Tira a água de dentro, coloca álcool e vai pesar novamente. Você vai ver que a massa que você pesou, ela vai ser diferente para cada caso. Por que isso acontece? Acontece justamente por conta da massa específica de cada substância. Cada substância vai ter o que a gente chama de densidade, o que a gente chama de massa específica, tá? E esse valor vai variar de substância para substância. E aí a quantidade, né, a massa que cabia, por exemplo, dentro, no caso, a quantidade de massa que cabia dentro da garrafa de água não vai ser a mesma quantidade de massa que cabia ali de álcool, tá? Porque o álcool e a água, eles têm uma massa específica diferente. Então, é essa definição que a gente vem entender aqui agora. Então, como é que eu calculo a massa específica de alguma substância? A massa específica, pessoal, ela é representada por essa letrinha que a gente chama de ρ, tá? ρ é igual a quê? A massa do corpo dividido pelo volume que ele está ocupando, tá? Como a unidade de massa é quilo e de volume a gente acabou de ver que é metro cúbico, então eu tenho que a unidade de massa específica, a unidade dessa densidade é quilograma por metro cúbico, tá bom? E como eu falei a vocês, essa quantidade de matéria ela vai depender do tipo de material, tá? Então, quando você adiciona lá a aguinha dentro do recipiente, você observa e adiciona álcool também dentro do mesmo recipiente, você vê ali que é diferente, né, a massa de um, quando se pesa, vai ser diferente para a massa do outro. Por quê? Porque a densidade do álcool, pessoal, é uma densidade de 700 kg por metro cúbico, tá? E a da água é de 1000 kg por metro cúbico. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que em 1 metro cúbico, ou seja, ele tem ali 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá? 1 metro cúbico. Dentro desse 1 metro cúbico, se eu coloco água, eu vou conseguir ali ter 1000 quilos, tá? De água aqui dentro desse metro cúbico. Mas se a substância for álcool, eu não vou conseguir ter 1000 quilos aqui dentro, eu vou conseguir só ter 700, porque a densidade do álcool é diferente da água. Então, é para isso que serve a densidade, tá? O cálculo de densidade aí, para você entender que vai variar para cada substância. Professora, mas no dia a dia, onde que isso se aplica? Eu falei na aula para os meninos que vocês conseguem estar vendo isso, por exemplo, quando a gente visita ali termoelétrica, né, as termoelétricas, elas utilizam o gás combustível, um óleo combustível, né, o óleo combustível para queima, tá?
E aí o que que acontece? Quando eles recebem a carga de óleo, no início eles pesam ali o caminhão, tá? Antes de ser descarregado, o caminhão é pesado, eles anotam lá, tá? A massa que eles encontraram do caminhão, e aí ele segue para ser descarregado. Depois que ele é descarregado na volta, ele vazio, ele é pesado novamente. Então a diferença da massa que eles encontram lá, né? Se eles sabem, quando eles compram aquele óleo combustível, eles já compram com o valor da densidade sendo conhecido, tá, pessoal? A densidade da água, do álcool, isso tudo é tabelado. Então, quando eu compro um óleo combustível, né, quando a termoelétrica compra aquele óleo, ela já conhece qual é a densidade daquele óleo. E aí, como ela tem a densidade e ele acabou de pesar lá, né, o caminhão quando chega e o caminhão quando sai, a diferença ele sabe que é a massa que ficou. Então, assim, eles conseguem tabelar lá o valor comprado em óleo em volume, em metro cúbico. Então, é assim que eles descobrem o volume de óleo, né, da carga de óleo combustível comprado, tá? Para o pessoal de engenharia civil, quando é que isso vai ser bem interessante, né? Quando é que esse cálculo ele vai ser válido? Quando vocês vão, por exemplo, dimensionar uma caixa d'água, vocês têm que saber o peso que essa caixa d'água ela vai exercer sobre a laje onde ela vai ser colocada. Vocês têm que ter essa noção, né, quando vocês forem fazer todas as distribuições dos pesos que vão estar atuando ali sobre o prédio, né, a casa que vocês vão estar projetando. Então, quando vocês forem dimensionar, né, o peso daquela caixa, a força-peso que ela vai estar exercendo ali sobre aquela laje, você sabe que dentro da caixa d'água vai ter água, né? Se eu sei que vai ter água e a densidade da água é tabelada, a gente conhece que é 1000 kg por metro cúbico, tá? E aí você sabe a capacidade, tá? A capacidade, né? O volume da caixa, porque você sabe, olha, eu quero uma caixa com um volume de tantos metros cúbicos. Você já projeta lá, não, eu quero uma caixa com um valor de volume lá que eu vou conhecer. Então, eu sei a densidade, sei o volume da caixa, né? Com isso, eu consigo descobrir a massa. Passo o volume para o outro lado, multiplica pela densidade, eu descubro a massa de água que vai estar ali dentro daquela caixa d'água. Com a massa, a gente consegue estar calculando a força-peso, né? Já que a gente sabe que o peso é massa vezes a gravidade. E aí eu sei que qual é o peso que aquela caixa d'água, né, junto com a água, o peso da água vai estar exercendo ali sobre aquela laje, tá? Então é muito importante vocês terem esse conhecimento, até leva para a vida esse cálculozinho de densidade, que depois que a gente acostuma, a gente aprende e leva sempre, tá? Todo mundo vai lembrar disso aqui. Então, vamos seguir aqui. E aí, como eu fiz com vocês aqui, né? Se eu quero essa massa, então dentro dessa densidade, como ela sempre é tabelada, as questões geralmente elas informam, eu tenho como encontrar a massa ou como encontrar o volume, tá? Quando eu quero massa, passo o volume para cá, né? Então, eu encontro que massa é igual a densidade vezes o volume. Se eu quiser o volume e tenho a massa, passo a densidade para o outro lado, então o volume vai ser a massa dividido pela densidade. Tá? Então, vocês sempre vão trabalhar em cima dessa equaçãozinha aqui. Então, vamos para um exemplo. O mercúrio é o único metal conhecido que se encontra na natureza, no estado líquido, à temperatura ambiente. Você possui um pequeno recipiente cilíndrico preenchido de mercúrio. Você mediu o diâmetro e a altura do recipiente cilíndrico com uma régua, obtendo respectivamente 4 e 6 centímetros. Levando o recipiente a uma balança, encontrou uma massa de 1023,8 gramas. Calcule a densidade do mercúrio nas unidades no SI, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que para estar no SI, eu tenho que utilizar todas as informações no SI. Então, eu tenho que transformar aqui tudo que está em centímetros para metro, tá? E transformar essa massa aqui que está em gramas em quilo também, porque a gente sabe que a densidade no SI é quilograma metro cúbico, tá? Existem sim, professora, se eu deixasse em grama por centímetro cúbico, estava errado? No SI, pessoal, a gente trabalha quilograma metro cúbico, tá? Mas existem sim algumas literaturas que trabalham em gramas por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Ele me dá aqui o diâmetro, né? Ele fala aqui, ó,
você mediu o diâmetro e a altura. Estão, respectivamente, 4 é o diâmetro e 6 centímetros é a altura. A massa é de 1.023,8 gramas. Transformando isso aqui tudo, tá? Quando a gente transforma o diâmetro de 4 centímetros para metros, eu encontro aqui esse valor, né, de 0,04 metros de diâmetro e uma altura de 0,06 metros, tá? Em quilos eu tenho 1,0238 quilogramas, tá? Como é que eu encontro a densidade? A gente sabe que densidade é massa dividido por volume, né? A massa a gente tem aqui, que a questão forneceu. Professora, mas e o volume? Como é que eu faço? Pessoal, ele está falando que ele ocupa um recipiente cilíndrico, né? Aqui, ó, cilíndrico. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ele fala que, olha, ele possui um recipiente cilíndrico, tá? Então, nesse caso, eu tenho que calcular o volume do cilindro. Então, é um cilindro aqui, então a gente precisa calcular o volume do cilindro e eu estou encontrando aqui esse volume. Para quem não lembra, o volume do cilindro é πr ao quadrado, tá? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, como eu tenho o diâmetro, tá? Só para lembrar aqui rapidinho, o que é πr ao quadrado? Πr ao quadrado é a área que eu tenho, né? Só que como a gente está falando de volume, eu preciso pegar essa área e multiplicar pela altura dele, tá? Por que a área é πr, professora? Porque, uma dúvida que surgiu, a gente tem aqui a base, né, desse cilindro é uma circunferência, né? A área da circunferência é πr ao quadrado, tá? Então, para mim saber o volume, é só multiplicar a área da base vezes a altura, tudo bem? Então, vamos lá. Π a gente sabe, né, vezes a r ao quadrado, que é o diâmetro dividido por 2, então r é 0,02 ao quadrado, vezes a altura, que é 0,06, tá? E aí eu encontro um volume desse cilindro de 7,54 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Encontrei o volume, tenho a massa aqui que a questão me forneceu, consigo estar calculando aqui essa densidade, tá? Então, a densidade é a massa dividido pelo volume, falta um menos aqui, tá? Tem um menos aqui, é menos 5. Então, dividindo isso aqui, eu tenho que a densidade é de 13.578,6 kg por metro cúbico, tá? Então, veja que é um cálculo bem simples. A preocupação de vocês mesmo é em transformação de unidade e lembrar, assim, de calcular como calcular a área e o volume de algumas figuras geométricas, tudo bem? Vamos seguir. Depois de entendido, né, a definição de volume, de massa específica e densidade, né, a gente vai entrar, por fim, no que de fato a sessão de hoje trabalha, que é a pressão, tá? Que a pressão é exercida nos fluidos, né? E aí a gente precisa lembrar um pouquinho da definição do que é pressão. Pressão, pessoal, é a força aplicada em uma determinada área, tá? Então, quando você coloca, por exemplo, sua mão, né, sobre a mesa e pressiona ela, ali você está aplicando uma força sobre a mesa e aquele espaço onde você está aplicando a força, ele tem uma área. Então, a força que você aplica está sendo exercida sobre uma área. Então, essa é a definição de pressão. Pressão é uma força aplicada em uma determinada área, tá? Então, por isso que a gente calcula pressão, a gente diz que é força por área, né, dividido pela área que ela está sendo aplicada. Como força está em Newton, área em metro quadrado, tá? A gente sabe que a unidade vai ser Newton por metro quadrado. E aí, essa unidade de Newton por metro quadrado, a gente chama ela de Pascal, tá? Então, essa é a unidade de pressão no SI, tudo bem? Outra unidade muito utilizada, né, em pressão é a ATM, tá? Que é a pressão atmosférica. E aí a gente precisa sempre transformar quando a questão vier trazendo em ATM, como eu sei que no SI ela vai estar aqui em Pascal, então a gente tem que utilizar essa relaçãozinha aqui para fazer essa conversão. Então eu sei que 1 ATM é igual a 10 elevado a 5 Pascal. Então a gente faz essa relação e transforma a unidade que a questão está me dando em ATM para Pascal, tá? Então vamos seguir aqui. Um exemplozinho
para a gente botar em prática essa definição lá da equação de pressão, ele diz o seguinte, ó. Imagine uma grande piscina retangular de 3 metros de comprimento, 5 metros de largura e 10 metros de profundidade. Qual é a pressão aplicada sobre o fundo da piscina pela água? Veja, ele quer saber qual é a pressão que a água está exercendo no fundo da piscina, tá? Então, a gente sabe que pressão é força por área, né? Que força seria essa que a água estaria exercendo no fundo da piscina? A gente sabe, né, o exemplo lá da caixa d'água. Como é que eu sei a força que a água exerce? A força, a água ela vai ter uma massa, né, dentro daquela piscina. Então, a força que ela vai estar exercendo no fundo da piscina é justamente a força do próprio peso, né? E a gente sabe que o peso ele está ligado à massa da água. Então, eu precisaria ali saber qual é a massa dessa água, tá? Então, eu sei como a força que a água está exercendo sobre a piscina é a força do seu peso, né? A gente sabe que peso é massa vezes a gravidade, né? A gravidade é tabelada, então dividido pela área. Então, aí, como é que eu vou substituir aqui, professora? Mas eu não sei qual é a massa da água, né? Não sei qual é a massa que a água, que aquela água tinha ali naquela piscina, não sei. Mas a gente sabe que através da densidade, né, da equação de densidade, a gente viu lá, que massa é igual a densidade vezes o volume. Veja que eu tenho o volume que essa água está ocupando, porque eu sei qual é o volume da piscina. Então, eu tenho como calcular o volume que a água está ocupando. E a gente sabe que a densidade da água é um valor tabelado que eu já apresentei para vocês lá, que é de 1000 kg por metro cúbico, tá? Então, se eu sei que massa é densidade vezes volume, eu vou substituir esse valor aqui, ó, de massa por densidade e volume aqui, tá? No lugar da massa. E aí a gente vai encontrar que a pressão, ela pode ser calculada através da densidade de um fluido, vezes o volume que ele ocupa, vezes a gravidade, dividido pela área, tá? Que ele está aplicando ali aquela força. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem aqui uma piscina retangular, né, que tem 5 por 3 e 10 metros de profundidade. Então, eu consigo estar calculando o volume aqui, lembrando que volume é área vezes a altura, né? A área é 5 vezes 3, né, que eu tenho o 5 aqui de comprimento, né, vezes 3 de largura, então 15 metros quadrados. Multiplica essa área pela altura, que é 10, né, pela profundidade, eu encontro um volume de 150 metros cúbicos. E aí eu consigo estar calculando aqui agora essa pressão, porque eu sei que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, tá? Substituindo aqui, a gente vai ter que pressão é igual à densidade, que a gente acabou de ver que é de 1000 kg, tá? Vezes 150, que é o volume que a gente calculou aqui, o volume de 150, vezes a gravidade, que é 9,81, dividido pela área, que a gente também calculou, que é 15, tá? 15 metros cúbicos. Quando eu coloco isso aqui, recalculo tudo, eu encontro aqui uma pressão de 98.100 newtons por metro cúbico, tá? Ou 98,1 vezes 10 elevado a 3, tá, pessoal? Aqui não é 103, é 10 elevado a 3 newtons por metro cúbico. E a gente sabe que newton por metro cúbico é igual a pascal, então a unidade aqui, o valor da pressão é de 98,1 vezes 10 elevado a 3 pascal, tá? Vamos para outro exercíciozinho, né? Calcule a pressão no fundo de um recipiente de 0,5 metros de altura, preenchido com um fluido de densidade, né? Então, veja aqui, ele me deu a altura do recipiente, tá? E ele me dá a densidade do fluido. Ele não diz que fluido é, mas ele diz que o fluido tem essa densidade aqui de 1,5 gramas por centímetro cúbico. Então, veja que está em centímetro cúbico, eu tenho que transformar isso aqui depois para quilograma metro cúbico, tá? E aí ele fala que a base desse recipiente, ela é um retângulo, tá? Então, um retângulo, e ele me dá aqui as medidas da base do retângulo, né? Em seguida, ele pede para que você calcule a pressão no fundo desse recipiente aqui e de outro recipiente que tem a mesma altura. Então, o outro recipiente, ele vai ter a mesma altura, tá? Preenchido com o mesmo fluido, então a densidade do fluido continua sendo usada a mesma. Só que agora, a base desse recipiente, ela não é mais retangular, ela é circular.
e ele me dá o raio aqui desse círculo. Então, eu vou ter que calcular a pressão para cada recipiente lá, tá? Então, vamos começar. Ó, a gente sabe que pressão, a gente acabou de ver, né? Eu posso calcular ela por densidade, vezes o volume que ocupa, vezes G, sobre a altura, dividido pela área, tá? Então, a gente tem aqui, que no primeiro caso, eu tenho um recipiente retangular, tá? Onde eu tenho os valores dele lá de base, né? Então, eu sei que a área dele vai ser aqui 0,1 vezes 0,4, tá tudo em metros já, então eu encontro aqui a área em metros quadrados, tá? 0,04 metro quadrado. E aí eu calculo o volume, é só multiplicar pela altura, a gente viu que a altura é 0,5, então pego a área que eu calculei, 0,01 vezes 0,4, vezes 0,5 é igual a 0,02 metros cúbicos, e encontro o volume. Só que aí, para eu calcular, eu preciso da densidade, né? E a gente viu que a densidade dele é de 1,5 gramas por centímetro cúbico. E eu preciso transformar isso para quilograma por metro cúbico. Então, como é que a gente faz isso? Ó, a gente viu lá, né, naquela tabelinha que a gente sabe, na verdade, que 1 grama é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Então, quando eu estou em quilo, quero ir para... Estou em quilo aqui e quero ir para grama, tá? Então, 1 grama equivale a 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tudo bem? Então, como a gente está em grama, está indo para quilo, eu vou dividir, por isso que ele é igual a 1 vezes 10 a menos 3. E 1 centímetro cúbico, a gente já viu que 1 centímetro cúbico equivale a 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Eu mostrei no início da aula lá do vídeo para vocês, tá? Então, utilizando essa relação aqui, a gente transforma a densidade, né? Então, eu vou pegar o valor que ele me deu aqui, ó, vou multiplicar, né, grama pelo valor que ele equivale em quilo, que é 10 a menos 3, e dividir, né, não está dividido, pelo valor que ele representa, né, 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, eu vou dividir por esse valor. Realizando esse cálculo aqui, a gente encontra que o valor da densidade é de 1,5 vezes 10 a 3 kg metro cúbico, ou eu posso utilizar ele como 1.500 kg metro cúbico, tá? Agora que eu tenho um valor da densidade, eu consigo estar calculando aqui qual é essa pressão do fluido exercida sobre este recipiente, tá? E aí, o que eu encontro, né? Eu vou substituindo, a gente tem densidade, eu encontrei a densidade de 1.500, vezes o volume, que é 0,02, a gente calculou ele aqui, vezes a gravidade, ó. A gravidade a gente sabe que é 9,8, então, substituir, dividido pela área que a gente também calculou aqui, tá? E aí, eu encontro uma pressão de 7.357,5 Pascal, tá? Para este recipiente. Agora, vamos fazer o cálculo do outro recipiente que tem a mesma altura, tá? Lembrando que ele vai ter a mesma altura, só que a base dele é circular agora, ela não é mais retangular. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma base circular e tenho uma altura. A gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado, tá? Então, π vezes o raio, ele me deu que é 0,9, ao quadrado é igual a 2,54 metro quadrado, tá? Só que aí eu preciso calcular o volume também. Lembrando que volume é a área vezes a altura, tá? Então, eu pego esse valor e multiplico pela altura aqui, que é 0,5, eu encontro uma altura, um volume de 1,27 metros cúbicos, tá? Agora, a densidade eu não preciso calcular nada, nem transformar, porque o fluido é o mesmo, então o valor da densidade é 1.500 também, tá? Então, eu consigo estar substituindo aqui. Pressão é ρ, né, densidade, 1.500, vezes o volume que a gente encontrou, que é 1,27, vezes a gravidade, né, 9,81, dividido pela área que a gente também calculou aqui, tá? Quando eu faço todo esse cálculo, eu encontro lá que a pressão é de 7.357,5 Pascal. E aí vem a pergunta: professora, por que que o valor nos dois casos da pressão exercida pelo fluido deu igual, né? Por que que isso acontece? Sendo que aqui eu tenho um recipiente com um formato geométrico, né, diferente desse aqui. Porque, pessoal, a pressão ela não está ligada com a forma geométrica. O que vai interferir
para a pressão desse fluido ser a mesma ou não, veja que o fluido é o mesmo, né? O que seria diferente era se eu tivesse fluidos diferentes, né? Mas como eu tenho o mesmo fluido, a única coisa que vai interferir aqui é a altura. Veja que a altura dos dois é a mesma, é 0,5. Então, como eu tenho a mesma altura, isso não vai interferir no tipo de recipiente que ele está lá sendo colocado, tá? A única coisa que interfere de fato é a altura. Se a altura dos dois fossem diferentes, aí essa pressão seria diferente. Então, a pressão ela está ligada diretamente com a altura onde esse fluido, né, onde a gente chama a coluna do fluido, ela se encontra. Então, está ligado com o tamanho dessa coluna aí. E aí é isso que eu queria mostrar a vocês aqui, tá? Essa imagem é de um simuladorzinho que eu mostrei para o pessoal, para os alunos, né, na aula online. E eu coloquei o link dela, né, desse simulador, lá no grupo no WhatsApp, tá? Então, todo mundo que está tendo acesso ao grupo do WhatsApp, o link está lá, que vocês podem estar analisando lá como que acontece, né? Vocês podem estar brincando, eu não consigo fazer isso aqui pelo PowerPoint, mas vocês podem estar abrindo essa válvulazinha, aumentando a quantidade de fluido, tá? Escolher aqui qual é o fluido, aqui eu tenho mel, água, gasolina, e aí ele, quando você decide qual é o fluido que você utiliza, ele vai te apontar aqui qual é a densidade desse fluido, né? A gente está aqui na Terra, então ele utiliza a gravidade da Terra. Você pega aqui o medidor de pressão, coloca aqui dentro e você vai ver que à medida que, se você enche tudo aqui, né, de fluido, a pressão aqui ela vai ser menor do que a pressão aqui no ponto aqui embaixo. Por que, professora, que isso acontece? Porque a lâmina, né, a coluna d'água, que no caso a coluna do fluido que eu vou ter aqui nesse caso, ela vai ser bem maior nesse ponto aqui do que se fosse nesse ponto, tá? Se eu medisse só a pressão nesse ponto aqui, pessoal, a coluna que eu ia ter era só essa distância aqui de coluna, tá? Essa altura aqui. Agora, se eu meço nesse ponto, a altura que eu tenho é bem maior. Então, porque a altura é maior, a pressão aqui embaixo ela é bem maior também, tá? Então, a gente viu que a pressão, ela é densidade vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área, tá? A gente sabe que esse volume, ele é calculado através de área vezes a altura. Vocês viram o tempo todo. Olha, pessoal, como é que eu calculo o volume? O volume é sempre a área da base, né? A área da base ali do meu recipiente vezes a altura desse recipiente. Então, é área vezes a altura. Então, eu vou substituir aqui no lugar do volume área vezes a altura, tá? Então, eu encontro que peso é igual a densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade dividido pela área. Aqui essa área a gente pode, ó, cortar, né? Então, ela corta aqui, então eu tenho que o meu peso ele pode ser calculado através de ρgh, tá? Densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, essa é uma forma mais simples de estar calculando aqui essa pressão, né? Sabendo a densidade do fluido, você sabe a altura da coluna dele, então você consegue estar calculando essa pressão aí do fluido, tá? Utilizando apenas essas três variáveis aí, sem precisar calcular volume, calcular área, tudo bem? E aí, por fim, a gente chega aqui no nosso último exercício do conteúdo de hoje, tá? Lembrando que eu sempre prefiro gravar o vídeo, mesmo que a aula seja publicada, a aula é gravada, mas como a aula fica muito grande, o vídeo fica muito grande, então eu prefiro estar gravando depois, para que vocês assistam num tempo mais curto, não, né? E o vídeo não fique tão grande, o tamanho também na hora de baixar e tal na internet. E vocês estejam conseguindo assimilar aí, sem ficar muito cansativo o vídeo, tá? Bom, então vamos lá começar a questão, tá? Uma agroindústria do ramo sucroalcooleiro armazena etanol, álcool, né, em um tanque de 5 metros de raio e 9 metros de altura. Sabendo que o etanol tem uma densidade de 9 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, ele me dá aqui uma densidade, né? Ele já me forneceu a densidade, só que essa densidade está em gramas por centímetro cúbico, tá? Então, a gente precisa transformar isso aí. Calcule a pressão sobre o fundo do tanque. Como a gente acabou de ver que pressão pode ser calculada só com densidade, a gravidade e a altura, eu não vou estar nem utilizando esse raio do tanque aqui, tá?
para calcular o volume, visto que a gente viu que tem uma equação bem mais simples, né, que eu posso estar utilizando para pressão. Então, a gente vai utilizar só a densidade, a gravidade e a altura que a lâmina, né, que a coluna de etanol se encontra, tá? Que é uma altura de 9 metros. Então, vamos lá. A gente sabe que pressão é ρGH, né? Densidade vezes gravidade vezes altura. Essa densidade, eu sei que está em gramas por centímetro cúbico, então eu preciso transformar, tá? Então, 0,79 gramas por centímetro cúbico. Quando a gente transforma, vocês já viram essa transformação que eu fiz com vocês na questão anterior, tá? Então, depois vocês tentem fazer passo a passo sozinhos em casa. Qualquer dúvida, vocês me procuram para estar entendendo melhor aí, tá? Mas não deixem de exercitar essas transformações de unidades, porque vocês sabem que são pontos de questões que vocês mais erram e que torna a questão errada por conta de erro na hora de transformação, tá? Então, 0,79 gramas por centímetro cúbico é igual a 0,79 vezes 10 a 3 kg por centímetro cúbico, que é igual aqui a 790 kg metro cúbico, tá? Então, vamos lá. Pressão, eu sei que é densidade, 790, vezes 9,81, que é a altura, a gravidade, vezes 9, que é a altura, tá? Então, quando eu multiplico isso tudo, eu encontro aqui essa pressão de 69.749,1 Pascal. Então, veja que foi um cálculo bem mais rápido, né? Bem mais curto, visto que a gente conseguiu deduzir lá essa equação e viu que a pressão que um fluido exerce sobre um recipiente, ele está ligado com a altura, né, a altura da coluna desse fluido dentro do recipiente que ele se encontra, tá? Então, por fim, né, a aula que eu apliquei essa semana com os alunos realmente foi trabalhar essa sessão, né? A partir da semana que vem a gente dá continuidade ao conteúdo da unidade 3, tá? Espero ter sido proveitoso. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todo mundo e qualquer dúvida pode entrar em contato, tá?